Então, assim, Star Wars sempre teve a ver com política, né? Se a gente vê algumas entrevistas do George Lucas, né? O que ele planejou, tem várias coisas, né? Star Wars, ele vai desde a jornada do herói, né? Meio que trazida para o mundo cinematográfico a partir do episódio 4, né? A gente linka a obra do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, com o roteiro do episódio 4, e você consegue recompor a jornada do Luke Skywalker exatamente nos pontos ali da jornada do herói. Né? Então, a gente tem esse vínculo, né, antropológico, da jornada do herói inserida no roteiro, e aí vai se espalhar, e aí a gente vai ter a jornada do herói à exaustão, sempre vai ser blockbusters vão compor essa jornada do herói, e nós temos outros elementos do presente do George Lucas quando estava produzindo os filmes, né? Então, no caso, na década de 70, ali, quando ele está preparando o episódio 4, a primeira trilogia, os Estados Unidos passa, né, pelo escândalo de Watergate, né? Então, você tem esse elemento de... Ele queria contar, né, no filme, na história, né? Se a gente pegar os 6 primeiros filmes, a ideia central aqui é como uma democracia, como uma república, ela se transforma numa tirania, né? Então, a ideia de contar a história ali de que uma forma o senador Palpatine vai ganhando poder gradativo até ele, né, conseguir se estabelecer como um imperador, e a república transformada no império, é algo que é bem interessante, né? E aí algumas entrevistas, eu vou deixar também, aqui você tem, eu deixei alguns artigos, algumas questões que fazem esse link de Star Wars com a política americana, e também não tem como deixar de fora ali o nazifascismo do século XX. A gente tem essas questões interessantes para pontuar, né? Então eu vou deixar os links para quem se interessar, quiser fazer leitura, eu acho que vale a pena, né? Então aí você tem 2 casos interessantes. Na década de 70, quando a trilogia clássica está sendo construída, você tem o caso Watergate, né, que é um caso de corrupção, né, que vai derrubar um presidente americano antes de tentar o segundo mandato. Então, alguém que está galgando o poder, mas vai ser freado em função da descoberta de casos de corrupção dentro do governo. Depois, na trilogia prequel, né, o episódio 1, 2 e 3, acontece ali na chamada Guerra do Terror, né? A gente sabe o que aconteceu ali em 2001, queda das Torres Gêmeas, a guerra no Afeganistão, Iraque e tal, que vai acontecer na sequência. Então você tem esses grandes elementos políticos acontecendo, né? Então o George Lucas não tem como, né? A fantasia ela vai de alguma forma refletir a realidade. A gente sempre comenta isso aqui com vocês. Então a gente tem, né, o caso de Watergate na década de 70, e a gente tem ali a questão da guerra ao terror, né? O uso ali do medo, dos ataques terroristas e tal, para desencadear uma guerra e tudo mais, né? É bem interessante pensar, né, que o que a gente está vendo nas telas, ele também, de alguma forma, está tocando no presente onde aquele filme foi escrito, né? Então, a gente tem, década de 70, escândalos de corrupção na maior potência, né, mundial, que estava sofrendo um grande revés nesse período, década de 70, no período Nixon ali, por causa da Guerra do Vietnã. Né? Então, o George Lucas cita isso, né, que ele está falando sobre Guerra do Vietnã. Né? A ideia do império, né, de uma grande nação com uma força militar extremamente mais poderosa que o inimigo, né, não estava sendo suficiente para vencer esse pequeno inimigo, esses rebeldes. Né? A Guerra do Vietnã foi um grande fracasso para os Estados Unidos. Né? E assim, pensando em termos de poder, em número, poder bélico, é uma relação ali totalmente desproporcional de forças. E o Vietnã impôs uma série de derrotas, né, para essa grande potência.
Então, quando ele fala desse desequilíbrio entre império e rebeldes, o George Lucas, numa entrevista de 2005, ele cita isso. Não, a gente está falando sobre a Guerra do Vietnã, exatamente, e tal, né? Depois, quando a gente tem o episódio 1, 2 e 3, a gente já está no período do presidente Bush, e aí a gente tem o ataque às Torres Gêmeas, o desencadeamento da Guerra do Terror, que é a guerra contra o terrorismo e tal. E a gente percebe no discurso do Palpatine essa tensão constante, né? Tanto que, quando a gente vê ali o episódio 2, as Guerras Clônicas, a gente vê que ele está fazendo um jogo duplo, né? Ao mesmo tempo em que ele se coloca como um paladino ali da democracia e tudo mais, ele está financiando o conflito, né? Está trabalhando junto com os separatistas contra o Senado e o Exército e tudo mais. Então, você tem essa questão bem presente aqui no episódio 1, 2 e 3, que mostra como uma democracia vai se tornando uma tirania. E como nessas tiranias, geralmente o poder não é tomado, ele é dado. Da mesma forma como, a partir dos acontecimentos ali do episódio 3, o Palpatine recebe a outorga, né, primeiro de alto chanceler, com mais poderes, no Senado Galáctico, e depois ele decreta o império com poderes, né, supremos ali para ele, com a desculpa esfarrapada de que ia resolver alguns conflitos ali e tudo mais. E depois seria devolvido o poder, né, ao Senado, o que não acontece. Né, e o Senado passa a ser um mero coadjuvante, né, nessa questão toda. A gente vai ver ali na série a gente vai ver a Mon Mothma no Senado durante o Império, né? Não tem relevância nenhuma, né? São vigiados, o Império está em cima dos senadores, está apertando o cerco ali para ver se nenhum deles está andando fora da linha. Ou seja, o Império Galáctico ele enfraquece as estruturas do Senado, que seria quem poderia fazer um contraponto ao poder do Imperador. Né? Então, a discussão do episódio 1, 2 e 3, e aparece em Endor também, é justamente a questão de que esse poder autoritário, ele geralmente ele é concedido, né, pelas forças democráticas. Então, o George Lucas vai trabalhar isso nessa construção ali do Palpatine, né, nessa ascensão do Palpatine como imperador. Né? Então, como ele, de um simples senador, se torna um chanceler, e depois ele vai lá e decreta o império, sempre com o medo como argumento. Né? Olha o medo olha o que eles vão fazer, olha o que os Jedi estão fazendo, olha o que está acontecendo, a guerra é para resolver a guerra. Sempre tem o medo como um pano de fundo para aumentar o poder que vai se transformar lá na frente num regime autoritário, né? Então, isso eu acho que é bem, bem interessante. Eu acho que vale a pena refletir a respeito disso, né? Tanto talvez seja esse um dos motivos do fracasso da trilogia mais recente, porque ali não tinha muito esse quesito, né? Não toca nas questões do que está acontecendo no período em que os filmes, né, 2007 ali em diante, você tem parece que se perde um pouco esse vínculo, né, com o momento político que o mundo está vivendo naquele ambiente. Talvez por isso se perdeu, e aí a gente perdeu também o fio da meada de Star Wars, né? Então, eu acho importante, eu separei isso para a gente pontuar um pouquinho com relação a isso, né? Além disso, o Raul está comentando ali sobre a cultura japonesa. Então, Star Wars é uma grande cebola, né? Com muitas camadas. Então, você tem a camada política contemporânea, que é essa que eu trouxe aqui, vou trazer um pouco de um contexto histórico também. Depois a gente tem essa questão, né? Os Jedi totalmente inspirados na cultura samurai, né, japonesa, né, são samurais, muito ligado a isso. Você tem uma vertente da força com religiões orientais e tudo mais, né, o budismo, o hinduísmo também, que trabalha com esse conceito de que a divindade está em todos os lugares. Então, assim, a gente tem que ter uma live
só para falar de política, uma live para falar de religião, onde que a religião se encaixa em Star Wars, outra essas culturas, né? E então, assim, teremos que ter muito tempo para falar sobre Star Wars, né? Vamos lá, então. Então, assim, além dessa questão ali do conceito da história da política americana, tem algo que é muito interessante de pontuar, que é uma proximidade, né, com o regime nazista, né, fascista italiano e o nazista alemão do século XX. E tem muitas semelhanças com o Império junto com esse arcabouço, né, nazi-fascista. Então, começa assim, esse livro, o Manual do Império, deixa eu voltar aqui rapidamente, ele tem esses cartazes aqui embutido, né? Então, você encontra, você tem uma série de cartazes aqui que tem uma estética nazista que é muito interessante de se pontuar, né? Quando está recrutando soldados para fazerem parte do Império, né? Então, você tem esse discurso muito parecido com a propaganda que foi imposta ali no regime de Adolf Hitler, né? Só para mostrar para vocês, né? Aqui em Curitiba nós temos o único museu do Holocausto do Brasil. Então, assim, eu levei meus alunos algumas semanas no Museu do Holocausto e é muito interessante porque lá a gente vê toda essa panfletagem, né? Esses cartazes que eram colocados em todos os lugares para exaltar, no caso, o exército, o regime e tudo mais. E quando a gente olha para Star Wars, os cartazes, né, são muito parecidos. Dá uma olhada, né? Você tem aqui um recrutamento do Império de Star Wars, você tem ali um cartaz ali de recrutamento para o exército nazista, né? Então, olha as semelhanças, isso é muito interessante. Outra propaganda também, que é bem presente dentro desse nicho, né, é a maneira como se retratavam os judeus. Então você tem uma série de caricaturas, sempre de uma maneira depreciativa, né, que esse discurso levado à exaustão vai gerar lá na frente o terror que a gente conhece como o Holocausto. Então, nada começa por acaso, tudo tem um início, né? E no começo talvez não se desse muita atenção a esse tipo de discurso que vai resultar em uma catástrofe, né, gigantesca. E só para ponderar, né, então a gente vê ali no slide anterior toda essa estética de a igualdade do soldado, o Stormtrooper, tem até essa função, né? O próprio Palpatine, no Manual do Império, ele fala que o Stormtrooper é a linha de frente do Império, né? É o rosto do Império. Então, por isso que todos eles usam capacete e são iguais, porque para quem está vendo é um só exército. Essa ideia é muito próxima à ideia de unidade, de supremacia, né? Do Império com relação aos outros povos da galáxia, né? Então, veja a estética, né? Aqui você tem também, olha, nos ajude a enfrentar, né, os Jedi malignos, né? Então, aqui também a mentalidade de desenhar um Jedi, né? Pintar um Jedi obscuro ali, né? Sim, sombrio, oculto nas sombras, né? Só dá para ver ali o olho, o sabre de luz. Então, se parece muito com a maneira como eram retratados os inimigos do regime, né, que ali acaba personificando na figura do judeu. Então, você tem toda uma panfletagem construída em cima, sempre mudando, sempre dando apelidos bastante depreciativos, sempre fazendo uma pintura, né, uma caricatura bastante uma caricatura mesmo, né? Bastante diferente da realidade, enquanto para o exército alemão você tem assim, a primazia, né? A pintura da perfeição e tudo mais, né? Então, isso também aparece aqui,
né? E eu achei interessante trazer isso para vocês. Talvez vocês não tivessem essa percepção com relação à maneira como Star Wars vai tratar essa questão. Mas não para por aí também, né? Se a gente olhar aqui a estética, né? Que aí tem toda uma história sobre os uniformes do regime, que foi até a própria Hugo Boss, né? Que fez um desenho, o desenho dos uniformes, né? Dos grandes almirantes ali e tudo mais, dos grandes generais, né? Então, se você olha aqui a estética, né, dos uniformes aqui do regime, eles vão parecer muito com os uniformes dos grandes personagens ali do Império. Então, até essa estética, ela também se parece, né, com a estética também que vai ser adotada em Star Wars. Então, isso eu acho muito interessante. Muito interessante a gente pontuar, trazer para vocês essa informação, né? Esse império que tem um poder que foi concedido pelo Senado, né? Palpatine não roubou isso, né? Ou não usurpou o poder, né? Ele usou os mecanismos dele para conseguir fazer com que o Senado concedesse a ele os poderes de um ditador. E a partir dali vai se construir um império que vai levar muito tempo para ser derrubado, né? Então, eu acho que é interessante pontuar isso, mostrar essa questão política também, porque assim, por mais fantástico que seja o universo, ele tem que ter uma raiz, um pé na realidade, né? Para que você tenha essa questão, né? Porque muitas vezes a gente não tem isso, essa perspectiva dessa realidade, e aí nos compromete, né? Compromete o nosso entendimento das questões. Então, assim, você tem uma realidade política que toca os filmes, tanto a trilogia clássica quanto a trilogia prequel, e todo o universo fantástico, toda a história, quando a gente vai analisar, ela tem uma base no presente daquele que escreveu aquela história, né? Se a gente pegar Senhor dos Anéis, a gente vai ter uma realidade na escrita do material também. Então, não dá. O escritor está inserido no mundo, né? Está inserido na sociedade e está vivendo problemas ali que, de alguma forma, vão refletir na sua obra. Né? Eu tenho escritos devocionais, eu vi como mudou a minha escrita durante a pandemia. Não tinha como me separar, né, como o escritor daquele texto, do momento terrível que eu estava vivendo. Todos nós, né, vivemos durante o período agudo da pandemia, né? Então, assim, sempre que você lê um livro, pode ser algo muito fantástico, pode ser uma galáxia muito, muito distante daqui, pode ser na Terra-média, pode ser em outros universos, de alguma forma aquela obra, para fazer sentido, para conectar aquele que está lendo, aquele que está assistindo com a realidade, ela precisa ter uma base no mundo real. Senão ele não vai engajar, né? Não vai ter fazer o sucesso que poderia ter. Né? Isso é base de storytelling ali que a gente geralmente nós usamos na escrita, né? E nos cursos que a gente dá por aí.